Tetê, como foi chegar em São Paulo e fazer a vanguarda paulista com essa história de cachoeira e de flor e árvore e pássaro que você tinha? Então, na verdade, surgiu junto, né? Quando a gente foi, quando eu entrei assim nessa onda, nessa turma, né? Que foi através, na verdade, foi através do Cláudio Leal Ferreira que me apresentou a Rigo. E eu estava lembrando isso com o Carlos Renault. E o Carlos Renault em Campinas com a Alzira, né? Que o Arrigo foi a primeira coisa que eu fiz com o Arrigo. O Arrigo me convidou, eu entrei numa sala assim, lá na Cardeal Arco Verde, e tava o Arrigo, e ele falou assim: olha, será que você quer cantar comigo nesse festival? Era um festival universitário do Teatro Tunca. E começou a tocar. Aquela coisa toda dele já. Eu lembrei da letra um pedacinho. Sacração, não sei o quê. E era uma música, eu fiquei chocada, né? Aquilo foi pra mim, foi assim, o que é isso, meu Deus? Como é que eu vou cantar isso? E eu, como a Rico fala, que adora um desafio, você acha que eu ia dar pra trás com esse louco que eu tinha acabado de conhecer, com esse cara incrível, que fazia aquele som estranho, e aquilo era muito estranho para mim? Eu falei, não, eu vou sim, não, vamos, eu vou participar do festival com você. Aí fiquei estudando a tal da música, difícil. E nós fomos cantar nesse festival. Aí eu fui também, já com a minha craviola, cantando uma música agudíssima que eu gravei no Piraritã, que é Viver Junto. Foi na mesma época. Então, desde essa época, eu comecei a viver os dois lados. E isso é uma coisa que eu aprendi a viver. Hoje eu chamaria assim sei lá, de fase. Virou a fase Tetê cantando Arrigo, depois vira aqui, é a Tetê com a craviola, que tem aquela ligação com os irmãos, por causa das composições, das coisas que eu continuei cantando naquela época. Então era muito chocante para mim e para as pessoas entrarem na casa da Eliette Negreiros, que eu fui hospedada lá, e eu estava cantando com a minha craviola. Essa que é a cantora do Arrigo agora, que vai cantar no festival. Era muito diferente, entende? E a partir dali eu achei que era a coisa mais normal do mundo, que eu tinha que viver esses dois lados, que eu não ia largar de nenhum. Eu tinha que largar dos meus irmãos, eu estava sozinha, né? Sozinha para fazer um disco solo. E eu estava numa multinacional e tudo que estava acontecendo era vanguarda, era considerado, né, underground, então eu estava nos dois. Foi muito louco isso para mim, esse começo de carreira. Isso já estava em 80, né? Aí em 81 teve a história do festival que eu te contei, do MPB Shell. Então eu sempre vivi esses dois lados da minha arte, que eu considero essa coisa da composição, com a craviola, de cantar as músicas dos meus irmãos, que é essa coisa ligada com a paisagem do Pantanal, do Cerrado. E essa coisa de cantar, de ser intérprete de coisas diferentes que me desafiavam. E aquilo foi muito bom para mim, porque eu cresci muito musicalmente. E eu não sabia ler música, até hoje eu não sei. Às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu vou estudar música? Mas até o Hermeto falou pra mim, não faça essa besteira, você já é assim. Não tem que mexer nisso, tá bom assim. Conselho de Hermeto não se despreza, né? Aí então, e como que eu conseguia cantar aquelas coisas todas de partitura, bicho? A partitura, aquele switch, olha aí, que bonitinho. Olha, ele tem um negocinho azul. Ele tem dono. É. Então é isso. Então daquele tempo em diante eu comecei a viver os dois lados intensamente, né? Por isso que surgiu a história da música do Arnaldo Black com o Carlos Renault, que não era a minha composição. Escrito nas estrelas. Estava concorrendo com uma composição também. Ah, é? Minha, com letra de Renault. Mas a que entrou no festival foi a do Arnaldo. Então era assim. E agora eu tô num momento meu, continuo vivendo essas duas facetas, mas
Eu tô mais envolvida mesmo com a minha craviola. Agora eu tô muito mais. A gente simplifica fazendo esses contrapontos, mas sempre me parece que você ficou mais a natureza e a Alzira ficou mais com a coisa urbana, no geral, assim, nos trabalhos parece, em geral, né? que vocês fazem. Parece sim, mas eu acho que o Anaí, o lance da gente ter gravado junto as músicas de raiz, uniu a gente nos dois lados, porque eu considero uma música de raiz contemporânea, porque nós demos a nossa visão para aquela música tão dentro do esquema da fronteira, né? Que querendo ou não, era aquilo ali, polca, guarânia, e a gente fez a gente reeditou tudo isso. Então aí que eu acho que eu e a Alzira, ela veio para cá e eu vim para cá. Então a gente ficou agora com os dois lados, eu sinto. Por mais que a Alzira é muito mais urbana, porque ela é muito louca, entende? Ela é uma figura forte, assim, de viver na cidade, sabe? Ela é meio roqueira, ela tem esse espírito roqueiro. Apesar que você também é, né? Eu tenho, porque eu sou intérprete, né? A Alzira é muito mais compositora, ela tem muito mais parceiros, compõe muito mais do que eu. Eu sou roqueira, eu posso ser roqueira, pode ser música popular brasileira, posso ser experimental, fazer world music, como eu fiz com o Kadosh. É uma coisa que eu tenho, já desde cedo, que eu desenvolvi e quero continuar isso, sabe? Por mais que eu estou vivendo agora muito mais o meu momento de colocar as minhas coisas para fora, né? Que eu estava ouvindo Outro Lugar, é impressionante, assim, não tem uma música que não fale ou de passarinho, ou de água, ou de verde, ou de tudo ao mesmo tempo. Fala tudo, elas têm uma coisa em comum que tem luz, né? Todas, olha a flor do jacarandá. Caiu do jacarandá um galho maravilhoso. Ela também é roxa. Essa é do jacarandá. A flor do meu cabelo, nada exagerado. Vamos ficar aqui para sempre. Pra sempre. Olha lá ela, com a flor no cabelo. Flor de Índia seus cabelos. Então, eu me sinto muito... Isso é feminino também, né, Tetê? Já que você está colocando uma flor ali, o contato com a natureza é muito feminino. É interessante como as mulheres, em geral, cantam mais sobre água, por exemplo. A Lulu e Lucina. Água, luz, né? Cachoeira, água. Mas assim, esse disco eu sinto que ele é assim, ele fala da natureza de uma outra forma, por isso que tem essa capa, cheio de linhas, porque não é aquela natureza estampada. Eu não estou falando assim, olha lá no Pantanal tem esses bichos, canta a Zeriema, não sei o quê, não é isso. Então eu procurei um repertório, catei no meus aguardados, uma coisa assim mais aberta, falando de um jeito mais universal, né? Os versos do Manuel de Barros acho que refletem isso muito bem. E ainda entrou essa do Manuel de Barros no final de tudo, né? Que eu falei, não, tá faltando Manuel de Barros, tem que ter. Então eu tava assim, eu sinto que é um jeito de natureza, agora no Outro Lugar, mais urbano. Porque eu gravei minhas músicas que são consideradas mais pop, né? Que pop é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, todo mundo... Agora vai seguir uma guarani. Tudo no contratempo. Tem as guarani, tem uma guarani e uma polca nesse disco. Então, e o fato de ter o Sandro Moreno na percussão, ele entende muito a minha música. Então a base foi essa, craviola e percussão. E eu acho que o lance da percussão deixa a coisa um pouco mais pop. Todo mundo fica ouvindo o disco, mexendo o pezinho, sabe? Falando, não acredito que as pessoas estão dançando com a minha música. Então, tanto o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, a música de lá, o Pantanal, quanto a vanguarda paulista, são um outro lugar em relação ao que o mainstream brasileiro compreende facilmente, assim, tem isso, você também está em outro lugar sempre em relação à tua música, não é? Por causa da coisa geográfica mesmo que o Brasil tem. O Brasil é muito grande. Então tem essa onda que fica no centro do Brasil,
esse centro-oeste, né, que envolve Mato Grosso, que envolve Goiás. Tem uma coisa muito forte, o Pantanal, que está no sul, né? Uma coisa muito forte de influências assim artísticas, por ser um lugar muito cheio de raízes, né? Como vários lá no Nordeste também tem as raízes dele. Mas assim, saiu um pouco dessa coisa de São Paulo e Rio, né? Que era mais ligada a MPB, a Tropicália, a Bossa Nova. Então nós saímos um pouco disso. Então a gente trouxe essa coisa fresca para cá, né? Quando a gente chegou em São Paulo, todo mundo falava, nossa, bom, esses caras estão cantando Pantanal, cantando os bichos. Isso era muito diferente, era vanguarda naquela época. Ninguém fazia isso, ninguém cantava isso. E ao mesmo tempo, e o Arrigo trouxe do interior essa coisa diferente de se fazer uma música popular brasileira de uma outra forma, né? Uma coisa mais, usando mais as coisas eruditas e essa mistura que dá essa coisa que o Arrigo conquistou, né? Esse negócio urbano, essa mistura, essa história em quadrinho, tudo isso. E então, quer dizer, tem esse paralelo. E nós lá, a gente falava sobre, a gente cantava e a pessoa via o que a gente estava cantando. A gente falava, cantava o Pantanal e a pessoa ia vendo aquela paisagem. Então era muito diferente do que estava rolando aqui em São Paulo. E até hoje né? Até hoje. Vale ainda a respeito de vocês e disso tudo que você está falando, aquela canção da Elis, o Brasil não conhece o Brasil. É isso aí. É porque até o próprio Nordeste chegou mais rápido aqui no centro, né? Então não sei qual que é o problema, assim. Não é uma coisa litoral versus interior, talvez? Talvez. Eu acho que é por causa do interior mesmo, né? O interior, todo mundo, a maioria das pessoas acha, é lá do interior, então canta música caipira, sertaneja, que não sei o quê. Não, e a gente tem uma boa dose de pop aí, né? Que a Alzira não deixa mentir, né? Tem uma coisa muito forte, pop. E agora o Jerry, né? Tem o Jerry, o pop Pantanal, o palca rock, todas essas coisas. Então o negócio evoluiu bastante de quando a gente começou. Tem um monte de gente fazendo som lá em Campo Grande, muito bom. Um outro elemento no seu caso é a sua voz aguda, incomum para os padrões, não só pop, mas para todos os padrões. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais chamou a atenção quando eu cheguei cantando o Lírio Selvagem, porque eu cantava realmente muito agudo, porque a gente não afinava no diapasão, a gente não sabia nem o que era isso, a gente era um bando de caipira, hippie, que não sabia que existia diapasão. Chegamos aqui, aí tivemos que afinar para tocar com outros músicos no tal do diapasão. Aí aumentamos meio tom. Eu cheguei à conclusão que a gente se afinava mesmo, afinava pela natureza, que é o iambu, né? O iambu dá um tom, né? Aí a gente ficava vendo, como que nós vamos afinar o instrumento? Aí é de ouvido. E era meio tom abaixo. Então quando eu cheguei aqui, eu cantei mais agudo do que eu já cantava. E aquilo foi chocante, né? Porque como que uma voz aguda, que é só da música erudita, pode cantar uma música assim de raiz, uma música pop. Tanto é que pode que eu tô aqui, né? Cantando. E eu já te perguntei isso em outra ocasião, mas a voz dos índios, quando você ouve os indígenas cantando, as mulheres têm essa voz que... Tem, e a gente também quer se distanciar dos nossos nativos, da nossa origem. Pode, não é, pois é, não é legal isso que você falou. Não é só os pássaros, né? Tem essa coisa de ancestral mesmo na minha voz, que vem desse canto, então, desse choro de índio da Índia que fica. Então isso aí, eu convivi com isso também. Quando eu fui para Cuiabá, eu ia nas aldeias indígenas, eu ouvia música indígena, né, naquela época. Então também tem essa influência que legal, que misturou com o som dos pássaros e ficou
uma voz mais, como se fosse uma flecha, sabe? Uma coisa mais pontuda que essas vozes das Índias. Elas são mais redondas, mais aqui. E a minha sempre foi muito para frente, né? Isso é um outro lugar completo em relação a um país que no fundo queria ser Europa, não queria ser América. É verdade. Pois é muito grande. E a coisa lá da gente estar lá no centro, né? Do centro, da coisa das fronteiras. Era uma coisa que fascinava muito a gente prestava muita atenção. A fronteira fascinava vocês, fala um pouco sobre isso. Porque a gente conviveu com serenatas paraguaias, né? Então a gente já nasceu ouvindo isso. A harpa paraguaia, tocando aquele baixo paraguaio que era diferente. Que o Celito apaixonou por esse baixo. E era tudo acústico, então a gente queria fazer um som assim, né? Como os nossos ancestrais, porque por parte da minha mãe, o pai dela era indígena, veio dos índios. Por parte do meu pai, a mãe dele era paraguaia e era da fronteira ali. Então a gente convivia com esse caldeirão ali no centro do Brasil. Já quem era do centro tinha essa convivência com a fronteira, né? A gente teve. E isso aí soou na minha música com a coisa mais natural do mundo. O cara que é da fronteira, não é seu caso especialmente, mas ele é meio que, ele acaba não sendo assimilado por direito por nenhum das duas nacionalidades? Não, eu acho que ele sempre, o artista, eu sou do Paraguai, ou eu sou do Peru, eu sou da Bolívia, né? Eu acho que fica bem claro isso através do som. E a gente ficou mais como um pantaneiro, por exemplo. A polca, ela chama chamamé. Então, quando ela veio para o Brasil, foi para o Pantanal, o povo do Pantanal tocava nas rodas de fogueira e tudo, já assumiu esse lado brasileiro, era esse jeito brasileiro de ser chamamé, mas era polca. Aí quando vai para o lado da fronteira, conviver com os outros músicos de lá, vai tocar polca mesmo, verdadeira. Que é uma pegada que vai indo cada vez mais rápido, você tem que segurar, senão ela dispara, né? E no chamamé a gente aprendeu a segurar isso. Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás, entendeu? Então, por isso que tem esse... Desde o Chitãozinho Chororó e hoje essa música sertaneja moderna, eles são os artistas que conseguem pular essa barreira e meio que se tornam os mais ricos do Brasil. Que coisa, porque ao mesmo tempo que parece que a gente não aceita muito, eles têm aceitação total do grande público. Como se explicaria isso? Não sei, eu não consigo explicar isso. Então, eu acho que talvez seja realmente uma questão de mídia, sabe? Eu acho que o público é muito assim, ele é muito aberto, sabe? Então se ele começa a escutar, então aí a mídia vai lá, o cara investe naquilo e fica tocando aquilo em tudo quanto é lugar, vai entrando na cabeça das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir. A nossa música, não só eu, mas vários artistas, tem uma dificuldade de tocar na rádio, de entrar no esquemão da coisa da mídia. E por isso que as pessoas escutam menos. Quem sabe se elas escutassem mais a nossa música ia ser mais popular, ia estar no ouvido de todo mundo, né? Mas mesmo no território da música porque é uma questão de ouvir muito e acha que aquilo que é o bom. Então, se é bom, se não é, cada um sabe o que está ouvindo. Não sei o que fazer com isso, mas assim, eu acho que é uma questão mesmo de ouvido, de acostumar a ouvir, massificar, né, que falam. Porque eu estou pensando aqui, no começo, o Cascatinha e a Inhana, eles pertencem a esse universo, aos dois também, e eles foram muito populares, né? Muito. E é uma coisa sofisticada, se você lindo prestar demais. atenção. Então, naquela época, estava nascendo a música sertaneja pura, né, que fala. Então era aquele sertanejo que tinha em vários lugares, não só em Mato Grosso, tinha também em São Paulo, no interior de São Paulo. Era uma coisa do interior que conseguiu ganhar audição, começou a entrar na rádio, tocava na rádio. Então a rádio é um meio importantíssimo,
né? São Paulo é o estado mais caipira e que mais ofuscou isso com o passar do tempo, né? Então, aí vem vocês, artistas como vocês, para ganhar aí vem a próxima geração, era nós, a vida né? aqui, né? E a gente pegando agora as músicas desses caras, né? O Mourão e tudo. Então, eles estavam fazendo... Ele foi tão bom que eles fizeram que até hoje perdura, né? Aquela música. Um monte de gente canta as músicas que eles fizeram sucesso. Clube da Esquina é uma grande referência para você? Total. Porque é muito parecido, é essa coisa ao mesmo tempo urbana e moderna e caipira e então, e a gente, por exemplo, a gente conviveu com essa música lá em Mato Grosso. Eu não sei se em Minas eles conheciam a nossa música, mas a gente conheceu a música deles, porque tocava na rádio. Que a gente se interessou por aquela música, a gente foi comprar o LP, entendeu? Do Clube da Esquina e tudo mais. E tinha uma interferência, assim, tinha uma influência no que a gente estava compondo, porque a gente gostava daquelas harmonias caprichadas, né, do Tony Ward. E sabe, aquele negócio, aquela letra maravilhosa, aquela poesia. Então aquilo inspirou a gente a compor, né? Essa abertura dessa parte musical que veio para nós como se fosse o grande cerrado. Lá eram as montanhas, eram os espaços, e nós não era o Pantanal, era o cerrado. Então tinha essa coisa em comum. E é claro, aí a gente foi apaixonado, né, por aquilo, a gente ouvia direto. Só para encerrar, falam sobre a importância desse disco no Outro Lugar, na sua trajetória. Eu não tenho o autógrafo da TT, mas ganhei o autógrafo da Pitangueira, né? Ai, olha, caiu uma frutinha, melou tudo ali, ó. Caiu ali também. Ah, esse disco ele foi uma surpresa, cada vez que como ele foi acontecendo, o fato de eu estar envolvida com várias épocas da minha trajetória, né? Quando que eu compus a música, começou a vir tudo muito à tona, então mexeu muito com o meu interior. Por isso que eu fiz questão de chamar de Outro Lugar, porque mexeu muito comigo e eu não tinha ideia de como que seria o objeto. Eu fiquei em dúvida se eu ia lançar como objeto. Né? Eu falei, fiquei com preguiça, sabe? Porque o meu selo, né, que bancou tudo, o meu selo é eu e o Arnaldo, então a gente que teve que dar jeito em tudo, estúdio. Mas aí eu comecei a ficar animada quando eu fui mixar lá em Paris, né? Porque o Kadosh ficou impressionadíssimo com o som e ele é um puta produtor. Ele falou, nossa, eu tenho que mixar isso, vai pra lá. O estúdio dele, que a gente tinha todo o tempo do mundo, né? E aí, quando a Paty, minha filha, né, a Patrícia Black, me pediu, assim, falou, mãe, eu posso fazer essa capa desse disco? É a primeira capa que eu vou fazer sua, né? E é o meu 18º CD. E aí eu confiei tanto nela, sabe? Porque ela tem um bom gosto muito grande. E que deixei. Aí falei, vamos ver o que vai dar. E no começo não era, sabia, foto. Não era foto. Não, porque nós não vamos fazer fotografia de você. Eu falei, mas como? Porque não é assim, entendeu? É um outro lugar, é uma outra história. Aí, de repente, virou essa foto, teve essa sessão de foto que ela tirou. Estava só eu e ela, com um ventilador, com altas luzes, não sei o quê. E quando a gente viu, né, o resultado disso, na mesma hora ela mudou de ideia, falou, vai ser a foto. A reação que eu tenho pra capa é incrível. E aí ficou essa coisa assim, que ao mesmo tempo eu tô mostrando, eu tô mostrando algumas coisas que eu nunca mostrei, mas e ao mesmo tempo eu tô escondendo meu rosto, né? Então isso deixa um mistério assim. E isso ficou muito bom para mim, eu gosto muito porque é o lance da maturidade, né? De você poder fazer uma coisa dessa sem ter que pedir nem para ninguém, né? Você resolve fazer aquilo, eu vou fazer uma foto assim. E eu me entreguei totalmente a minha intimidade para ela, porque eu fiz todas a performance para ela e ela pegou o movimento da performance. Então isso foi uma coisa assim, muito legal entre mãe e filha também, né?
E eu fiquei muito feliz com o resultado. A família Espíndola continua produzindo artistas. E aí tem o Ibirá, né? O Ibirá que fez toda essa arte, a parte gráfica. Quem? Foi ele que fez. Não. O Ibirá, ele trabalha junto com a Paty. Eles já fizeram várias capas juntos. E ela gosta de trabalhar com ele, né? Eles formam um parceiro, assim, dinâmico. E aí ele veio com essas linhas, sabe? E aí ela falou, mãe, a natureza está em outro lugar agora. Não precisa pôr cachoeira, nem árvore na capa do disco. A natureza está nesse movimento das linhas, né? Que são os rios, que são as montanhas, as chapadas. Escuta, a gente faz entrevista para falar do disco novo, mas assim, os seus dois mais recentes, que são esse aqui, eu não trouxe a capa principal, mas Água dos Matos, que é pouquíssimo conhecido, lindo, que nem gravado no Pantanal. Ainda, você acredita? E esse outro disco que tem participações especiais, só para citar dois nomes, de Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal. Eu acho que o Água dos Matos é antes, né? Mas só saiu, quer dizer, não saiu ainda, como você a diz, expedição, né? Da Água dos Matos foi antes desse álbum duplo. Sim. Né? Então, eu sinto assim, que começou no álbum duplo, eu tava fazendo 30 anos de Pássaros na Garganta. Eu recuperei esse disco, que ele voltou para mim, né? Ele era do Som da Gente, ele voltou a ser Luz Azul por uma série de coisas da vida que aconteceu. Então eu queria festejar isso, e quando eu falei com o pessoal do Sesc, com o Danilo Miranda, eu contei que eu estava gravando um disco e que eu já estava com ele basicamente pronto. Quando eu falei das participações do disco, ele enlouqueceu. Ele falou, bom, então por que a gente não faz um duplo então? Aí eu falei, poxa, é mesmo. Então, o Pássaros na Garganta ao mesmo tempo puxou o Asas do Etéreo, e o Asas do Etéreo apoiou o Pássaros, né? Por isso que tinha que ser Asas do Etéreo, não podia ser outro nome também. E aí foi um show, foi incrível, porque foi um show que envolveu 2 discos, 2 repertórios, né? Eu recuperei todo o repertório do Pássaros na Garganta, e esse repertório inédito, que realmente Asas do Etéreo são minhas músicas, né? Em parceria com vários queridos aí, queridas. E o Água dos Matos com Alzira, Gerry Espíndola e Lucina sai quando? Então, a gente foi consequência dessa expedição chamada Água dos Matos, que a gente correu o rio Cuiabá e Paraguai. Ficamos 22 dias flutuando, né? E a gente fazia show para os ribeirinhos, parava a barca e povo assim, paramos num lugar assim, gente muito humilde, e a gente fez tipo um churrasco, assim, com o pé no chão, cantado, fez uma roda, todo mundo. E eles não sabiam, isso que foi legal, foi nesse lugar que eu fui, não sabiam quem eu era. Eles não tinham nem televisão. Então, quando eu comecei a cantar, um velhinho e uma velhinha cutucou o outro e começaram a rir. Aí falou assim, olha a voz dela, parece de Siriema, parece de criança, imitando o bicho. Aí, daí que eu vi que ninguém não sabia do meu passado, né? E nesse percurso, a gente ficou 8 dias direto nesse Pantanal, que parece um mar, né? Que ele faz isso, mas quando você olha é uma coisa só. E aí essa turma que foi junto para fazer o show, claro que a gente começou a compor loucamente dentro da Xalana. Então fazia assim, parceria, triceria, e cada hora era um. Então, e nesse meio tempo a gente ficava assim, nasceu mais uma, e todo mundo corria pro quartinho lá, como chama aquele negócio de barco? Camarote. Vamos no camarote fulano, porque nasceu uma música agora. E de repente, quando chegou em Corumbá, né? Nós tínhamos feito 15 músicas. Fomos direto pro estúdio do Alex, que estava com a gente. Gravamos, porque estava tudo quente. Só craviola, voz, violão e tal. Foi a sorte, porque depois chegou em Campo Grande, cada um foi para sua vida, e a gente tinha aquele tesouro ali. Aí o Gerry, que é danado, conseguiu um jeito da gente gravar esse disco em Campo Grande mesmo.
fomos todos para lá e gravamos assim, em uma semana, esse disco. Eu gosto muito desse disco, eu gosto muito de ter ele, assim, na minha trajetória. Por mais que a gente não tenha tido um lançamento oficial, nós todos que participamos desse disco, dessa expedição, a gente uniu a gente para sempre, entende? Uniu, que a gente se encontra, a gente fica, entendeu? Vem tudo à tona, o que a gente passou lá. Foi muito Vou falar forte. como ouvinte, fã de todos, que é o melhor de cada um estar presente em termos de lirismo, assim, porque são coisas que vocês não fazem aquilo, sozinhos. A gente estava vivendo sempre. intensamente só aquilo. A gente não tinha, a gente vivia na natureza, nós estamos vivendo uma viagem especial. Aquele céu estrelado do Pantanal, não tinha uma luz em parte nenhuma. Será e que os lá bichos? É o seu lugar, Tetê? Lá é o lá outro lugar? Já está, né? Eu não vou mudar para lá, isso que você quer dizer? Não, mas eu digo, é onde você se sente em casa de alguma maneira? Total, esse Pantanal inteiro está dentro de mim há muito tempo. Mas eu nunca tinha visto ele tão intenso, porque eu fiquei muito tempo com ele, né? Quando a gente voltou foi difícil, viu? Mas esse negócio conserva. Quando a gente encontra, assim, eu encontro Lucina, quando tá nós todos juntos, Gerry, Lucina, Alzira, e a Carol também, aí vem aquele espírito, vamos tocar as músicas, aí um lembra de uma música, outro lembra. Essas músicas que eu fiz aqui, elas estão presentes. Em shows que eu faço solo, eu sempre canto elas. Cantou lá com a Alzira, em Bonito. Canto com a Alzira, delas. então a gente sempre pega alguma coisa. Lucina também canta no show dela. Porque são músicas que a gente gosta muito, né? Elas são muito importantes para nós. Vou desligar aqui, muito obrigado, Tetê. Então tá. Muito obrigado por Tchau. ser sempre de outro lugar.